Hoje, quinta-feira, vamos aqui de Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos aqui vou falar sobre hoje o item 9, né? A instrução dos espíritos. Vamos falar sobre a caridade material e a caridade moral. Essa fala da irmã Rosália está mais direcionada para a questão da caridade moral, né? Irmã Rosália, para quem não sabe, foi uma freira francesa, né, da ordem vicentina, que trabalhou muito lá na França, principalmente durante os períodos de revolução, os períodos de epidemia. E essa freira, assim como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce aqui no Brasil, dedicou 50 anos da sua vida exatamente aos pobres, né? Diretamente às pessoas mais necessitadas, principalmente aqueles órfãos das revoluções, os órfãos das epidemias. E vai dizer o seguinte, a Rosália nos diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queremos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram, são encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos, esse mundo seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. A França, da qual ela se refere aqui, é a mesma França que está no romance Germinal de Émile Zola, né? Nesse romance Germinal é bem mostrada como a opulência dos ricos era a pobreza dos pobres, né? As pobres mães dos mineiros, enquanto eles estavam enterrados na mina em busca do carvão que locupletava os ricos, elas saíam pelas casas mendigando aquilo que caía, que sobrava da mesa dos ricos, né? E muitas vezes era-lhes negado. Então imagine só, não queira para o outro aquilo que você não quer para você, e queira para o outro aquilo que você quer que vos faça. Segundo ela, a irmã Rosália, toda a questão moral, a questão material estaria solucionada no mundo se nós agíssemos assim. Mas nós temos a questão do orgulho aí que nos impele, né, que nos prende de realizar e fazer com que esse mandamento, né, esse versículo divino, sagrado, né, possa ser feito. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes, dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, imagine quando ela chega do outro lado, ela encontra todos aqueles, né, que também estão desencarnados, a quem ela ajudou aqui no plano terreno. Então a gratidão desses espíritos só aumenta, digamos assim, a luminosidade da áurea da irmã Rosália. Lembrando que a irmã Rosália foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II, ela que morreu exatamente em 1856. Ela nasceu em 1886 e faleceu, desencarnou em 1856. O André Luiz, quando ele desencarna, né, depois de ele ser resgatado lá no umbral, isso está no romance o Nosso Lar, né? Ele encontra lá, depois de ele resgatado, depois que ele, digamos assim, curou de certa forma o seu espírito, né? Vai para o hospital espiritual e lá ele é curado, digamos assim. Ele encontra uma pobre senhora cuja família foi prejudicada pelo pai. E ele fica assustado, né? Ele fica muito triste. Tenta inclusive se esconder.
mas ela o chama, né? E ele então pede perdão pelo pai. Interessante que no outro romance, Mensageiros da Luz, o André Luiz vai vir, né, ao plano terreno, juntamente com o seu companheiro da espiritualidade, e ele vai encontrar também encarnada uma mulher que foi prejudicada pelo pai, né? O Laerte, que era o pai de André Luiz, havia prejudicado a família dessa mulher, levando-os à ruína. E ele então fica muito triste, e o seu companheiro, o mensageiro, vai dizer para ele que ele não se deixe levar pela tristeza, mas que ele passe a ajudar essa mulher, ele desencarnado, ela encarnada, ele passe a funcionar como um anjo da guarda para minorar assim, os débitos do pai. Olha que coisa bacana, que coisa moralmente bacana. André Luiz, na espiritualidade, minorando, quer dizer, diminuindo o sofrimento do pai, pagando débitos pelo pai. Isso aí é caridade moral, com certeza, né? Amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis. Agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Veja o desespero lá do André Luiz, imagine, né? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, e que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e entretanto a que é mais difícil de se pôr em prática. E o que é então essa caridade moral? Irmã Rosália vai nos explicar. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis deste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda está aí um gênero de caridade. Saber-se surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente creem acima de vós, enquanto que na vida espiritual a única real está algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Não anotar os erros de outrem é caridade moral. Semana estava na Casa Espírita uma advogada, né, faz parte do nosso grupo lá, advogada e psicóloga, ela falou que quando está diante de um criminoso, né, ela é advogada criminalista, ela não vê ali o criminoso, ela vê um filho de Deus que praticou uma atitude equivocada, né? Então ela consegue limpar, para poder defendê-lo, ela precisa limpar aquele indivíduo da nódoa que ele mesmo criou. Entretanto, essa caridade não se deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de que tudo o que vos tenho dito é preciso lembrar sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior a vós. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Né? Então fica aí a dica, né? Pratiquemos a caridade moral. Quando alguém falar algo desavisado contra nós, façamos-nos de surdo. Quando alguém der um sorriso de desdém, não o vejamos assim. Continuemos respeitando, continuemos praticando essa caridade moral, que ela vale tanto quanto a caridade
material. Agradecer a Deus por esse evangelho maravilhoso, por estar em torno desse texto esplêndido, né? E principalmente estar frequentando lugares em que a doutrina espírita está sempre presente. Pedir proteção para nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, para todos nós, hoje e sempre, assim seja.